E aí o que acontece quando o professor é troll? Ela separa os conteúdos de aula justamente em mais de um vídeo, porque você entende que vai ser difícil dos seus alunos pegarem tudo de uma vez. Eu falo pra caralho, vai ter muito conteúdo, vocês vão ter que resumir, mas é isso aí. A gente vai tentar facilitar onde der pra facilitar e onde for pra dificultar, tamo junto, é a minha função, é o que eu mais faço. Beleza, pontos à parte, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os silabários do japonês. É específico do japonês. Se você quer aprender um outro idioma, desculpa, esse conteúdo e esse vídeo inteiro não serve pra você. Quais são as principais diferenças de silabários? Os silabários são sistemas de escrita que trabalham com a base de sílabas. E é claro, além de silabário, nós temos o sistema ideogrâmico. Ideograma. O que isso quer dizer? Que é um símbolo para representar uma ideia. Aqui nós temos quatro exemplos de capas de mangá diferentes. Se você aprende japonês, provavelmente você é otaku, então vamos aceitar a dura realidade. Se você não é, parabéns, você é o diferentão. Mas se você é, você vai identificar que este aqui é escrito primariamente em kanjis, kanji de Kyojin e de Shingeki. Aqui nós temos os katakanas, Naruto, katakana, e nós temos o hiragana de Sakura, representando aqui com essa sakurazinha bonitinha. Então nós temos um mangá shoujo, para poder fazer um pouquinho de analogia com o hiragana. Nós temos um mangá shonen, para representar um pouquinho do katakana. Nós temos um mangá um pouquinho mais seinen, que representa os kanjis. E aqui nós temos The Promised Neverland, que é uma obra super injustiçada, que não deveria existir segunda temporada, e que, por sinal, utiliza o sistema de escrita do Romaji. E para que serve isso? Para mostrar para vocês que esses 4 sistemas de escrita existem simultaneamente no japonês. Confuso? Um pouco, mas vai ficar fácil de entender. Por sinal, silabários a gente chama de Goju-on. Goju-on é 50 sons, é como a gente representa. E kanji é o nome do sistema ideogrâmico. Então, ok, existem esses 4 sistemas, a gente vai falar um pouquinho sobre história e aqui um pouquinho sobre compreensão de como eles surgiram no Japão. Então vamos lá. Para poder explicar sobre a origem dos sistemas de escrita no Japão, a gente precisa falar primeiramente sobre, de novo, o mapa mundi, que está aqui para nos ajudar. Para que serve esse mapinha mundi? Para a gente poder ver as regiões de onde está a influência do Japão. O Japão era um conjunto de ilhas, um arquipélago, e ele tem muito contato de proximidade com a China e com a Coreia, junto, é claro, com as Coreias, né, no Coreia do Sul e Coreia do Norte, que antigamente era uma Coreia só, e com a Rússia. Então, estes países aqui, eles rondam as regiões das proximidades do Japão. Hokkaido, mais próximo das ilhas da Rússia, e o sul do Japão, mais próximo justamente das Coreias. E para que serve isso? Para poder te indicar e te dar uma dica de como foi o desenvolvimento desses povos. Durante anos, eles não tiveram contato com muitas pessoas, justamente porque eles estavam isolados geograficamente. Lembrando também em consideração que o território russo, durante boa parte do ano, ele tem um inverno muito forte. Então, é claro, o contato e proximidades com essas áreas mais distintas do sul, eu acredito que era menor, até porque essa região é bastante montanhosa para quem não sabe de geografia. Considerando isso, aqui a Coreia era a região mais próxima do Japão, foi onde teve maior contato com o Japão. E a Coreia era muito próxima do Império Chinês. Durante a Antiguidade, que foi o período de construção do sistema de escrita de boa parte dos países e das regiões do mundo, o principal contato era com os impérios. Os grandes impérios influenciavam como as demais pequenas regiões se comportavam. E o Império Chinês, ele influenciava como o Japão pensava num quesito intelectual. Então, a China desenvolveu seu sistema de escrita, que por sinal é o sistema de escrita mais antigo do mundo. Os escritos chineses são datados como os mais antigos. Além dos sistemas de escrita, os provérbios também são provas de que existem realmente um sistema de escrita muito antigo na China. Durante uma boa parte desse tempo, tinha-se muito contato com o budismo, e justamente os monges budistas que estavam aqui nessa região da Índia tiveram o contato que surgiu na Índia, passou-se para o restante do mundo, mas especialmente para essas regiões do sul asiático. Nessas regiões foi repassado boa parte desse conteúdo e desses ensinamentos do budismo, junto formando-se com o taoísmo. Então aqui na China houve essa mesclagem do budismo com o taoísmo, foi importado para as Coreias, que era uma região de influência, e das Coreias foi levada para o Japão. Então o Japão teve contato com o sistema de escrita e com a ideologia do que vinha do Império Chinês através dos kanjis e do budismo. Então essa religião levou o sistema de escrita para o Japão. E qual o sistema de escrita que ele levou ao Japão? O sistema kanji, que é o sistema que representa ideias através de símbolos.
Para quem conhece o mandarim, sabe que o sistema fonológico do mandarim é bem distinto do sistema fonológico japonês. E é claro, isso já foi citado na outra aula, mas é justamente porque o Japão é isolado geograficamente. Então esse isolamento montou um sistema silábico diferenciado do sistema do mandarim. Só que esse sistema surgiu no Japão no século VI, justamente advindo das ideias do budismo, junto com o budismo/taoísmo, chegou-se no Japão. Ao chegar lá por intermédio da Coreia, ele veio com essas adaptações de tradução, ou seja, passando por um longo local e um longo período para poder adentrar. E quando ele adentrou no Japão, o que eles fizeram foi adaptar. Eles pegaram aquele sistema de escrita do mandarim e adaptaram ao seu próprio sistema fonológico. Então eles pegaram os símbolos que ali eram representados com duas ideias. Uma pelo som, ou seja, o som que eles representavam no mandarim foi adaptado para o som fonológico do japonês. E o segundo conceito foi a adaptação da ideia. Então, por exemplo, esse kanji aqui, ele é o kanji de Hito. Esse mesmo kanji aqui, ele pode representar uma pessoa. Então, o som é Jin, que vem originário do mandarim, porém, ele representa a palavra Hito, que é a palavra pessoa. Então, essa ideia do Hito e do Jin foi adaptado para o mesmo símbolo. Um só símbolo tem dois sons. Então, o kanji veio com essa adaptação, ele veio com essa ideia de pegar algumas ideias e traduzir literalmente para sua escrita, e também veio com essa ideia de reproduzir seus sons. Inicialmente com sons mesmo, essa foi a ideia. Só que, é claro, com a reprodução dos próprios textos literários japoneses, eles foram adaptando para as palavras que existiam no seu próprio sistema. E aí começou uma bug e uma generalização complicada. Até porque esse conteúdo de que você tem mais acadêmico, ou seja, esse aprendizado de escrita e de leitura, era muito centralizado nos sacerdotes e nos monges budistas, ou seja, para a classe que trabalhava com religião. Depois de um certo tempo foi repassado para a corte, onde também existiam os aristocratas e pessoas que tinham contato idiomático. E, é claro, com isso teve a necessidade de adaptação, por isso que surgiram os demais. Até porque quem conhece de kanji, esse, por exemplo, é o kanji de Shingeki. O Geki, vocês podem observar, ele é enorme, ele é formado por diferentes símbolos que estão aqui. Então, esses diferentes símbolos que estão aqui torna difícil o aprendizado. E essa dificuldade de aprendizado foi o que tornou necessária a adaptação do sistema de ideogramas para um sistema silábico. E aí, o que mais que é necessário a gente precisa citar? Ele foi o primeiro sistema de escrita do Japão, então o primeiro sistema de escrita foi adaptado do kanji, adaptado, então nós pegamos os kanjis do mandarim e adaptados à sonoridade do japonês e ideias do japonês. Atualmente, existe uma lista oficial divulgada pelo Ministério da Educação com 2.600 caracteres, que é justamente os kanjis oficiais, para vocês poderem se tornar fluente, chegar no N1, que é o nível de fluência do GLPT. Você tem que saber pelo menos boa parte desses 2.600 caracteres, e ele atualmente no japonês, porque ele foi adaptado. É claro, a necessidade do povo demanda a construção de outros tipos de sistema de escrita e outros tipos de necessidade. E no caso do sistema kanji, o que houve é que ele foi adaptado para descrever ideias. Então, hoje em dia, o kanji representa a ideia de um verbo, ele representa a ideia de um substantivo. E para poder exemplificar isso aqui para vocês, eu vou pegar a frase eu acordo cedo, certo? Eu acordo cedo, em japonês, vira watashi ga hayaku okimasu. Então, essas frases aqui, se você pegar a simbologia, eu vou separar até aqui para a gente poder verificar. Ok? Watashi é eu, isso é um kanji. Ga é o ato de acordar, marcando que eu sou o sujeito dessa frase é o ga. Então, para poder marcar isso aqui como é uma função gramatical, a gente vem ele com o hiragana. Temos hayaku. Haya, que é a ideia de acordar, ele vem com o kanji. O ku, que é justamente a marcação de conexão desse adjetivo para virar advérbio, ele vem com o hiragana. E o okimasu, okiru, é acordar. Essa é a ideia de acordar. O kimasu é a conjugação verbal. Então, essa conjugação verbal que marca que a gente está falando para pessoas de fora, ou seja, pessoas dentro de um contexto de polidez, esse kimasu está em hiragana. Então, esses três kanjis aqui representam ideias. A ideia de eu, a ideia de cedo e a ideia de acordar. E aí, essas representações simbológicas são utilizadas através do kanji.
Então, exemplificando, seria mais ou menos isso. A ideia é, como eu já citei, ele cita representação de ideias, tem uma lista oficial com 2.600 caracteres, lembrando que no mandarim tem mais, se eu não me engano, são 11.000 símbolos. E é claro, ele é adaptado para a fonologia no mandarim original, então no japonês ele tem 2 leituras, e isso é muito importante, no aprendizado de kanji vocês vão precisar. E ele surgiu no século VI, justamente bem tardiamente. Por que é importante citar que o século VI é tardiamente? Porque justamente ele teve que passar por adaptações. Tem uma característica que é muito cultural do Japão, que é a ideia de você pegar um aprendizado, especialmente se você está para trás, né? Se você tem a humildade de aprender com o outro, e quando você aprende, você não apenas aprende memorizando, você internaliza, então adapta-se. A característica de adaptabilidade é um ponto cultural muito forte do Japão, e até cito como um dos mais importantes e mais relevantes dentro da cultura. E a gente observa ele desde o sistema de escrita. Então, surgindo tardiamente no século VI, ele foi utilizado durante alguns séculos, claramente ia dar complicações. Primeiramente, ele foi nas classes mais altas, então foi dentro da comunidade religiosa / na corte. Só que depois de um tempo, por conta dessa grande complicação que ele tinha, ele foi adaptado. E ele foi adaptado para qual sistema de escrita? Para o katakana. Esse é o katakana. O katakana, ele surgiu no período Heian, então foi no século VIII, passou-se 200 anos utilizando o sistema kanji para tentar simplificá-lo, porque estava difícil de apegar. E a ideia era essa, era simplificar a escrita do kanji. Então, esses katakanas, eles são retilíneos, eles são bem simplesmente traçados. Se você pegar a tabela de katakana, você observa claramente que ele é mais simples. E a ideia dele é que ele pegue 50 sons. O nome correto de silabário no japonês é goju-on. Goju-on é a mesma coisa. Goju-on é a mesma coisa que silabário. Goju-on. Então, Goju-on é a mesma coisa que silabário, tá bom? É literalmente isso. Só que Goju, para quem sabe um pouquinho da contagem do japonês, representa 50. Então a ideia era representar 50 sons. Só que o que aconteceu? O japonês, por perceber que alguns sons não eram muito utilizados, eles tiraram esses símbolos e simbologias do seu próprio sistema silabárico. Então, atualmente tem 46 caracteres e ele representa o silabário dos sons. Então, todos os sons que existem foneticamente no japonês ou que podem ser adaptados do japonês para um outro idioma, principalmente advindo da globalização, eles são representados em katakana. Então, katakana, ele representa sonoridade. No dicionário também, quando você vai procurar mais de um símbolo para o kanji, o som dele, ou seja, a forma que ele é lido, geralmente advindo do mandarim original, ele é representado com katakana. Inclusive, para quem não sabe, uma leve curiosidade, o K do katakana é o kanji de força. Então, interessantíssimo, boa parte dos traçados do katakana já são kanjis mais simples, porque justamente a ideia era simplificar. Para poder mostrar para vocês, demonstrar rapidamente, essa é a tabela katakana. A tabela completa, tendo seus 46 símbolos. É claro, aqui tem algumas marcações que vocês podem observar que está em branco, como por exemplo o I e a coluna do IE, assim como o I e o E. Eles são justamente brancos, são 4 símbolos ao total, porque justamente era para representar 50 símbolos, só que foi adaptado. Esse aqui nós temos os kanjis de Nihongo e aqui está a tabela completa do katakana. Então são 46 símbolos do katakana completo e vocês podem observar, são traçados mais retos, retilíneos, porque justamente a ideia é simplificar. É uma das tabelas mais fáceis de você fazer e você pegar. Só que muitas pessoas têm dificuldade com a memorização porque ele é um silabário utilizado menos frequentemente. Porque justamente a escrita geralmente não utiliza dele. Ele aparece raramente nas frases e conexões gramaticais para poder apenas dar um destaque em alguma coisa ou representar um neologismo ou uma palavra vindo de fora. Ok. Falando do katakana, a gente vai então para o seu irmão, o hiragana. E o que acontece com o hiragana? Hiragana é uma história bem curiosa. Ele apareceu no período Heian, então, ou seja, já foi no século IX. Nós tivemos o katakana no século VIII. Kanji surgiu no século VI. Então, no século VI, nós tivemos o kanji, foi adaptado para simplificar-se
no katakana no século VIII, e as mulheres da corte começaram a aprender um pouco do sistema de escrita, mas pegaram, é claro, o katakana, que era mais simples. E como elas tinham contato com o sistema de escrita, e as mulheres durante esse período, vamos considerar que é um período bem antigo, então, querendo ou não, o machismo é muito forte. Quem passa boa parte do tempo dentro das cortes e passa boa parte do tempo dentro do castelo são as mulheres. Então, por conta disso, as mulheres começaram a aprender um pouco do sistema de escrita, e do sistema de escrita que elas aprenderam, elas foram adaptando para uma escrita mais arredondada. E a partir daí surgiu o Manyōgana. Manyōgana é um katakana mais arredondado, mais simplificado. É um sistema de escrita mais justamente voltado para uma transcrição feminina, mais delicada. E aí, é até por isso que eu também faço conexão com o mangá de Sakura, porque justamente é a representação do shoujo, da mulher. Então, é um sistema inventado pelas mulheres, adaptado no século IX pelas mulheres da corte, e além dele ter sido inventado por mulheres e ser adaptado no século IX, uma das características dele é que ele é igual ao katakana. A diferença é que ele tem a representação gramatical. Hoje em dia, por conta justamente desse período Heian, que foi um período de grande produção cultural no Japão, para quem não sabe, a literatura se desenvolveu muito, a poesia, os haikais, toda essa grande produção cultural e literária do Japão aconteceu muito durante o período Heian, que é considerado o grande período de ápice cultural da história japonesa e literária japonesa. Então, pela grande condição de produções literárias, justamente o que aconteceu foi o hiragana popularizou-se. E com a popularização do hiragana, o seu uso é mais frequente hoje em dia. Assim como o katakana, ele tem 46 caracteres, e usando essa mesma frase que eu já tinha apresentado para vocês antes, a gente vê as funções dele gramaticais. Nós temos a partícula, que marca que o sujeito da frase é o watashi. Nós temos o ku, para marcar que o hayai é um advérbio, e nós temos o kimasu para representar a conjugação verbal de okiru. Então, justamente essas funções gramaticais, elas são transcritas em hiragana. Então, essas três conexões, kanji, hiragana, katakana, acontecem. O hiragana, assim como o katakana, ele tem 46 caracteres, e a tabela completa do hiragana é muito parecida com o katakana. As diferenças dele é que eles são mais redondinhos, eles são arredondados os traços. Tanto que o ri, por exemplo, é um traço que é extremamente parecido, o se, que é outro parecido, o ka, extremamente parecido. Então, alguns desses símbolos eles são mais arredondados, justamente para poder fazer sonoridade entre um e o outro. Além disso, os 4 símbolos que não existem no katakana também não existem no hiragana. Então, demarcando de novo que são 46 símbolos. Então, com essa tabela completa do hiragana, a gente faz a nossa introdução completa desses 3 silabários. A gente sempre faz o aprendizado baseando-se na acumulação de conteúdo. E, é claro, muito tempo depois, surgiu-se nas navegações de 1500, ou seja, nas grandes navegações, que a gente já aprendeu um pouquinho, foi até como o Brasil surgiu. Durante esse período, o sistema de escrita europeu começou a ter contato com o Japão, com o arquipélago. Então, sim, os portugueses conseguiram chegar no Japão. E quando eles chegaram nesse período, eles quiseram introduzir o Iromadi, que é o sistema romano. Di é símbolo, Iroma é Roma, então símbolos romanos. Eles quiseram introduzir esse sistema de escrita lá no Japão, principalmente através dos padres jesuítas. A ideia era fazer algo mais ou menos como aconteceu aqui na colonização das Américas, ou seja, instruir os povos através da religião. Deu certo no kanji, porque no kanji a gente tivemos o budismo entrando no Japão junto com o taoísmo através do escrito dos ideogramas. Só tem um detalhe, em 1500 o Japão já tinha uma certa independência cultural, já era um país de determinada distância, né, em relação à matriz europeia, e por essa grande distância e por sua própria independência, além da própria teimosia natural dos japoneses, o que eles fizeram foi rejeitar a entrada dessas ideias europeias no seu país. Então o que aconteceu foi, alguns pontos que eram interessantes da filosofia europeia entraram no país e começaram a ter contato com o povo, principalmente com os intelectuais, mas como nós temos diferenças e valores, principalmente pegando de novo o mapa entre o sistema que é europeu e o sistema do Japão, vamos até pegar uma linha de paralelo. Aqui é a distância da Europa para poder chegar no Japão. Olha o percurso que é feito. É bem longo. Por conta dessa distância de aproximação, também tinha uma distância entre pensamentos, tinha uma distância entre povos, e tudo isso dificultou a entrada do sistema romano no Japão. Por isso que, hoje em dia, é uma história polêmica. Nós temos o maior contato do Japão com o sistema Romaji, graças à globalização
pós-ocupação americana em 45, porque em 1945 os Estados Unidos ocuparam o Japão, inclusive eu tenho um vídeo que eu vou comentar talvez um pouquinho sobre essa história, se eu esquecer de fazer, me lembrem. Mas a ideia é, em 1945 o Japão teve de fato mais contato com o sistema de escrita e o próprio sistema de representação do Romaji. Antes disso, teve uma certa repulsa muito grande em referência aos valores europeus. Então, alguns sistemas foram feitos de correlação, ou seja, sistemas para poder pegar os kanás, hiragana e katakana, e adaptar para o sistema de escrita Romaji, ou seja, os sons que a gente tem no Romaji, que a gente faz leituras, né? Principalmente nós que utilizamos no exterior, a gente precisa, para poder aprender, a gente vai usar nosso idioma de base. E para poder usar essa correlação de o que cada kaná representa, um dos sistemas de correlação que a gente utiliza é o Hepburn. Mas eu não vou dar muito ênfase em como é a correlação desse sistema, como se utiliza esse sistema, porque no japonês em si, ele só é utilizado raramente. Exemplo, numerais. Os numerais são representados com o Romaji, com os símbolos que a gente já tem de números, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Além disso, outra coisa que acontece também é com siglas. Então, as siglas, por exemplo, USB, do cabo USB, essa representação de USB é feita em Romaji, mas são bem raras. Então, por conta de serem ocorrências raras, a gente evita usar. E aqui, como nós somos aprendizes de um sistema de escrita que é primariamente e majoritariamente utilizando apenas o alfabeto, a gente não vai dar ênfase nas correlações do Romaji e no aprendizado do Romaji. Não é do nosso interesse. O que a gente quer pegar é a sonoridade dos kanás, o aprendizado dos kanás e aprender a ler em japonês propriamente falando. Então, especialmente nos kanjis, no hiragana e no katakana. Então, a gente evita usar, por conta disso não vamos dar ênfase, mas tem 3 sistemas de correlação. Ficou-se popular no Japão, principalmente a partir de 1945. Então, sim, no japonês nós temos 4 sistemas de escrita. Nós temos o katakana, o hiragana, o kanji e o romaji. E como que a gente vai desenvolver eles ao longo das aulas? Como eu sou estudante e eu tenho esse pequeno desenvolvimento, não é muita desenvoltura, não é muito conhecimento, a minha proposta é a gente sair do mais simples para o mais complexo. O mais simples é o katakana, pelos traços retilíneos, pelo fato de que ele é usado poucas vezes e principalmente porque ele representa todos os sons fonologicamente do japonês. A gente vai começar nele, dele a gente vai para o hiragana, que é o sistema de escrita mais arredondado, que é usado gramaticalmente. Ele é a base para a gente aprender a gramática japonesa, então quando a gente for introduzindo sentenças e palavras e a conhecimento semântico, a gente vai usando do hiragana. E por fim no kanji, porque o kanji já é a estrutura de frase mesmo, quando você vai ver substantivos, quando você vai ver ideias de verbos, tudo isso vai vir pelo kanji. E é claro, com o apoio do hiragana, justamente porque acontece muito do kanji vir acompanhado do hiragana. Então a gente vai aprender esses 3 juntos. A partir do 4º momento a gente vai para as leituras, porque o kanji, como já foi dito, ele tem mais de uma leitura. Ele tem a leitura pelo som, ele tem a leitura pelo significado. E como as leituras elas diferem, a gente vai aprender o mesmo kanji que vai ter leituras diferentes. E a cada leitura é um significado de frase distinto. Então, por ser um significado de frase distinto, a gente aprende gramaticalmente diferentemente. Tem um detalhe importante quando a gente também vai falando um pouquinho sobre a questão de aprendizados, que é como você escreve. Isso pode passar batido quando a gente está aprendendo no sistema alfabético, porque no alfabeto a gente aprende a escrever de diferentes formas, né, diferentes traços, etc. Mas tanto os kanjis quanto os kanás, eles dependem que você faça a ordem de traço na exata ordem. Por que que isso acontece? Primeiro, porque você está cuidando de uma cultura diferente, então respeite. Quando houver de você aprender uma cultura que não é a sua, tenha respeito pela forma que as pessoas trabalham as ideias. Segundo, porque os kanás e os kanjis, eles representam ideias. Eles não representam só uma morfema, uma pequena composição dentro de uma frase. Eles representam mais que isso. Então, a forma que os traços vão ser representados, eles diferem no significado. E isso acontece, e eu vou mostrar de maneira bem ilustrativa, aqui, através da ordem de traços. Nós temos 4 símbolos aqui, certo? Nós temos o símbolo de su, o símbolo de shi, o símbolo de su, o símbolo de ru e o símbolo de ro.
Esses símbolos são muito parecidos. Se você olhar, você vê que é muito similar mesmo, mas a forma que eles são feitos e a ordem em que eles são feitos torna-os diferentes. E isso vai impactar para você no aprendizado. Também impacta na forma que você se comunica com os outros. Lembrem-se que os ideogramas e silabários, eles são transcritos para a cultura japonesa. Então é uma arte. A arte caligráfica é representada no Japão de uma forma diferente. Tanto que vocês podem observar em alguns animes que existem clubes de caligrafia, justamente porque é uma arte especializada. E aqui no símbolo de Shi, por exemplo, nós vemos que inicia-se com os dois traços pequenos na ordem de cima para baixo e o traço maior ele parte de baixo para cima. Já no símbolo de Su, a gente vê que os dois traços eles vêm não na vertical, mas sim na horizontal, e o traçado maior ele vem de cima para baixo. Então, essa representação difere dessa representação. Aqui parece uma carinha mais de um sorrisozinho meio meh, enquanto essa aqui é um sorrisinho mais feliz mesmo, tipo, Por outro lado, Uru e Uro, Uru ele termina fazendo uma finalização de bolinha para dentro, enquanto Uro ele só termina o traço de forma simples. Então essa finalizaçãozinha aqui difere em como vai ser lido. Aqui é Ru, aqui é Ro. Aqui são símbolos de hiragana, por isso mais redondinhos, e aqui nós temos símbolos de katakana, que são mais retilíneos. Então essa ordem de traços faz diferença, vai fazer muito impacto no kanji, porque no kanji, onde você vai fazendo os radicais, ele vai mostrando significados diferentes e isso impacta para você no seu aprendizado. Então presta atenção, toma cuidado, se acostuma a escrever desse jeito que assim você consegue ver uma diferença. Ademais disso, outra coisa que nós temos são as formas de fechar o traço. Nós temos o tomé, que você para do nada, por isso que o traço fica grosso. Nós temos o harai, que você vai afinando o traço, é o que acontece com o uro, o traço vai sendo afinado. E nós temos o hane, que é uma perninha que é puxada para cima. Esse hane é um traçadinho que você faz a mais no pincel. Então, essas formas de fechar o traço também fazem impacto, você vê diferença, e essas diferenças vão fazer impacto no kanji. Então, se atenta à forma de escrever. Ademais disso, esse é o conteúdo completo que a gente tinha. Tudo que vocês aprenderam sobre o sistema de silabários vão ser aprofundados ao longo das aulas. A gente vai ter uma representação para cada símbolo. Vamos aprender um pouquinho do compilado. Só que, claro, muito da prática vem com vocês. Então, atentem-se ao conteúdo, prestem atenção nas aulas, façam principalmente as atividades. E é isso, minasan. Jugyo warimasu. Mata ne!